Imagine por um momento que você está caminhando pelas antigas ruas de Jerusalém. O sol desce sobre as pedras douradas da cidade velha e há um burburinho no ar. Pessoas correm, outros param e observam algo que você ainda não compreendeu. Você viu Homens aquilo? e mulheres falam em tons Não pode baixos, ser verdade. com olhos arregalados. Alguns O que choram, vamos fazer? outros levantam as mãos para o céu. O que está acontecendo? De repente você ouve alguém dizer: "Ele chegou." Um arrepio percorre sua espinha. Você se aproxima da multidão e avista um homem no centro da praça, com uma presença marcante e uma voz que silencia todos ao redor. O que ele diz parece familiar, mas ao mesmo tempo desconcertante. Poderia ser ele o Messias? Mas qual Messias? O verdadeiro ou um impostor? A Bíblia nos alerta que nos últimos dias surgiriam muitos falsos cristos, enganando até mesmo os escolhidos, se possível. Isso está em Mateus, capítulo 24. Mas também sabemos que os judeus ainda aguardam aquele que chamam de Mashiach, o ungido prometido para restaurar Israel. Então, imagine o impacto de um homem aparecer justamente em Jerusalém, reunindo multidões, realizando sinais e proclamando uma mensagem de esperança e juízo. O cenário está armado. A tensão é global. Os olhos do mundo estão voltados para o Oriente Médio, onde as profecias milenares parecem tomar forma diante das câmeras. O que você faria se estivesse lá? Seguiria esse homem ou duvidaria dele? A cidade de Jerusalém, centro das 3 maiores religiões monoteístas do mundo, sempre esteve no foco da história sagrada e secular. Mas agora, há algo diferente. Este homem não veio como político, não veio com armas, nem cercado por multidões a serviço de uma ideologia. Ele surge com autoridade silenciosa, com palavras que mexem com a alma e uma presença que constrange até os mais céticos. E, estranhamente, sua imagem começa a circular nas redes sociais do mundo todo, viralizando em minutos. Líderes religiosos se dividem. Alguns o acolhem como cumprimento da promessa antiga, o veem como uma ameaça. E você, o que sente ao imaginar isso? Medo, curiosidade, fé, dúvida? Se hoje alguém surgisse com autoridade espiritual inquestionável, dizendo que veio cumprir as Escrituras, qual seria sua reação? Comentaria com ceticismo ou com esperança? Escreveria nas redes ou dobraria os joelhos em oração? Comente aqui embaixo o que você faria. Este vídeo é um convite para refletirmos juntos, porque quando o cenário profético começa a se mover, é impossível permanecer neutro. Ou você discerne, ou é enganado. Jerusalém está viva e algo está, de fato, acontecendo. Desde tempos antigos, os profetas anunciaram que um dia o Messias pisaria no Monte das Oliveiras. Zacarias profetizou que ele viria em glória e que naquele dia o monte se partiria ao meio. Isaías falou de um servo sofredor. Daniel apontou para um príncipe que viria e seria cortado. Os salmos clamam por um rei eterno que se assentará no trono de Davi. No entanto, o povo de Israel, ao longo dos séculos, esperou alguém político, libertador, alguém que restauraria o reino de maneira visível. Quando Jesus veio há mais de 2000 anos, muitos o rejeitaram justamente por isso. Ele não era o tipo de Messias que esperavam. E agora, com a chegada desse homem misterioso, a história parece se repetir ou se distorcer. Quem é esse homem? Por que ele fala como um rabino? Por que ele cita fala os profetas como um dos com nossos. tamanha precisão, mas não busca templos, nem holofotes? Seu rosto não é exibido em outdoors, mas está no coração da cidade, nas praças e becos, entre os peregrinos e os humildes. Alguns dizem que ele cura, outros dizem que apenas toca e a pessoa cai em pranto. Muitos afirmam que, ao ouvi-lo, sentem como se as palavras fossem ditas diretamente para suas almas. Mas há quem o rejeite com força, dizendo que nenhum Messias viria sem provas incontestáveis. Mas será que estamos preparados para reconhecer o verdadeiro, ou já fomos condicionados a duvidar de tudo? As redes estão divididas.
Vídeos aparecem com supostas manifestações sobrenaturais ao redor dele. Luzes, sombras que se movem, fenômenos inexplicáveis. Alguns afirmam que ele foi visto caminhando sozinho no deserto por dias, sem comida, e depois reapareceu com um olhar transformado. Há relatos de encontros pessoais que mudaram vidas. Há testemunhos de libertações, conversões e também de medos profundos despertados após olharem em seus olhos. O que está acontecendo? Será um novo grande engano? Um falso Cristo? Ou será que Deus está nos desafiando a olhar além das aparências? Pense comigo, se as profecias realmente estão se cumprindo diante de nossos olhos, por que tantos permanecem indiferentes? Por que há tanto silêncio nos púlpitos sobre esses sinais? Será que o sistema religioso atual teme perder o controle? Deixe seu comentário e diga: você crê que estamos vivendo o início de algo profético? Enquanto Jerusalém pulsa com expectativa e incerteza, as nações ao redor observam com olhos inquietos. O Oriente Médio, sempre instável, agora se torna epicentro de debates espirituais e geopolíticos. Líderes globais começam a comentar. Mas o que ele prega? Paz, justiça ou algo mais profundo que a linguagem humana não consegue expressar? Alguns estudiosos começam a revisar antigos manuscritos, tentando encontrar algo que se encaixe com os sinais. Outros consultam rabinos, padres e pastores, na tentativa de validar ou refutar o que está acontecendo. O homem misterioso continua a andar entre as pessoas, sem seguranças, sem aparato. Você Há realmente quer registros de saber que, ao quem ser eu sou? confrontado, ele apenas sorri e pergunta: você realmente quer saber quem eu sou? Há quem diga que esse homem é o mesmo Jesus, retornando não em glória, mas como um sinal de preparação. Outros o veem como precursor do anticristo, alguém que encena um papel antes da grande tribulação. E há ainda os que creem que ele é apenas um servo fiel, enviado para despertar os que dormem espiritualmente. Mas e você? Em meio a tanto barulho, qual voz você escolheria ouvir? Consegue discernir a verdade mesmo? Este é o momento em que o mundo começa a se posicionar. A fé morna já não tem lugar. E nós, cristãos, o que faremos? Continuaremos observando de longe ou nos colocaremos de joelhos? Você sente que estamos às portas de algo grandioso? O que sua fé diz diante de tantos sinais? Você acredita que Deus está nos enviando um último aviso? O ambiente em Jerusalém começa a mudar. O que era apenas expectativa se transforma em confronto. Autoridades religiosas se reúnem às pressas para deliberar sobre aquele homem. Uns querem prendê-lo, outros silenciá-lo. Há medo de uma revolta popular. Há temor de que ele venha a dividir Israel ainda mais. Mas a verdade é que esse homem não fala de guerra, nem de revolução. Ele fala de arrependimento. Ele denuncia o pecado. Ele clama por santidade. E é justamente isso que incomoda. Ele não quer tronos políticos, mas o trono do coração humano. E isso fere o orgulho de muitos. Os noticiários começam a distorcer suas palavras. Vídeos são editados. Teorias conspiratórias explodem. Uns o associam a seitas. Outros afirmam que ele tem ligações com forças ocultas. Mas, curiosamente, ele não se defende, não ataca, não contra-ataca. Apenas continua andando entre as pessoas, tocando, orando, exortando, como alguém que sabe que está cumprindo algo maior. Há uma paz estranha ao seu redor e um peso também, porque onde ele passa, pecados escondidos parecem vir à tona. Onde ele toca, feridas antigas começam a se abrir, mas também a cicatrizar. Quem é esse homem que desperta o melhor e o pior das pessoas? Os evangelhos nos mostram que Jesus, quando veio, também foi rejeitado pelos que mais deveriam reconhecê-lo. Os mestres da lei, os líderes do templo, os religiosos da época. A história parece se repetir. Mas será que desta vez o povo verá com olhos espirituais? Ou os interesses humanos continuarão falando mais alto? Este homem misterioso continua caminhando, com os olhos fixos em algo que ninguém vê. E muitos, ao cruzar com ele, dizem sentir que estão diante de uma escolha eterna.
como se aquele instante fosse definitivo. Será que você sentiria o mesmo? Agora, eu quero perguntar diretamente a você: se esse homem viesse até sua cidade, até sua casa, você o reconheceria ou o rejeitaria como apenas mais um? Está preparado para olhar nos olhos do Messias, seja ele verdadeiro ou falso, e discernir com clareza o que está diante de você? A fé verdadeira se revela no confronto, e talvez o maior teste da nossa geração esteja chegando. Ou já chegou? O tempo passa e o silêncio começa a tomar conta novamente. A multidão que antes o seguia se dispersa. A cidade volta a seus ritmos normais, mas algo permanece no ar. Um vazio, uma inquietação. Há quem diga que o homem sumiu, que partiu, que foi levado. Outros dizem que ele está em retiro, que voltará no momento certo. Mas a verdade é que todos que o encontraram foram marcados para sempre, não por uma ideologia, mas por um chamado para acordar, para voltar à essência, para deixar as máscaras religiosas e abraçar a verdade, mesmo que ela doa. Talvez esse tenha sido o verdadeiro propósito dele: despertar os que estavam dormindo. Agora cabe a nós decidir o que fazer com tudo isso. O Messias que Jerusalém espera talvez nunca venha como eles imaginam. Ou talvez já tenha vindo e não foi reconhecido. Mas e se ele voltar de novo, de forma inesperada? E se o próprio Cristo usar maneiras improváveis para testar o coração humano, estaríamos prontos? Ou tão presos a nossas estruturas religiosas que perderíamos a visita de Deus? O maior perigo não é o engano do outro, é a cegueira do próprio coração. É por isso que precisamos vigiar, precisamos orar, precisamos clamar por discernimento. Jerusalém continua sendo o relógio profético do mundo. Tudo começa e termina ali. E algo nos diz que este é apenas o início, que essa história ainda não terminou. Que o homem misterioso pode ter sido apenas uma peça do plano divino, ou talvez uma encarnação do próprio plano. Em qualquer dos casos, a pergunta final permanece: você está pronto? O que sua vida revela hoje? Estaria entre os que seguem o Messias ou entre os que o crucificariam outra vez? Comente aqui embaixo. O que você faria se estivesse frente a frente com esse homem? Qual seria a sua reação? Será que estamos diante do maior mover espiritual dos últimos séculos? Ou do maior engano de todos os tempos? Compartilhe sua opinião, porque sua voz pode despertar outros também. O fim se aproxima, e quem tiver ouvidos para ouvir, ouça.